Sejam bem-vindos a esta série Atos dos Apóstolos do Evangelista Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. Eu de propósito escolhi o Atos dos Apóstolos, usando a tradução do Ferreira, porque é a mais lida no Brasil, por isso que eu escolhi ela, e até porque é mais lida pelos companheirinhos evangélicos, de propósito, porque eu vou falar de mediunidade. E o Lucas é um livro fantástico, é como se fosse uma dobradiça entre a vida que ele está falando de Jesus e agora dos apóstolos, pelo menos de alguns apóstolos que ele vai falar, que o destaque não é para os apóstolos, é para Jesus. Como até hoje o médium que trabalha a serviço de Jesus é para Jesus, não é para ele. Você entende? E os discípulos faziam questão de mostrar isso. E os médios que entendem também faz questão. O Espiritismo, porque é fácil de entender quando você conhece o Espiritismo. Sobretudo se você conhece mediunidade. Mediunidade é a chave de você entender isto. Eu fico, às vezes, abismado, mas é que ainda não chegou a hora. A mediunidade é desconhecida e até ridicularizada por um número grande de pessoas. É desconhecido pelos homens de ciências e eles vão ter que estudar porque é um ato demonstrado cientificamente, tem bastante experiências científicas sobre o assunto. Eu fico impressionado como é que a psiquiatria ainda não debruçou estudos sobre mediunidade. Como é que a psicologia quer entender a alma humana sem entender o fenômeno da mediunidade? Como é que as religiões, toda religião de um modo geral é um fenômeno mediúnico? Toda religião é um fenômeno mediúnico. E como não estudar a mediunidade para entender esses caminhos? A Bíblia toda é um livro mediúnico impressionante, é um livro, eu não estou menosprezando a Bíblia, ao contrário, eu estou valorizando. O trabalho de Jesus é um trabalho fantástico. Jesus é o maior médium da Terra, médium de Deus, como Eurípides Barçanufo usava esse termo, médium de Deus. Então, esse estudo para que nós pudéssemos entender. Então, o capítulo de hoje é assim, o capítulo 2, começa no versículo 37 e vai até o 47, que é 3.000 batizados e como viviam os convertidos. Lembra, ainda voltando, teve o fenômeno do Pentecostes, aquele fenômeno impressionante, 120 discípulos de Jesus, lógico, tinha os apóstolos e mais os discípulos, Maria, tinha vários discípulos, e eles, aquele estrondo, aquele vento, aquela língua de fogo, quer dizer, energética, né? Não era de fogo, era de energia, que foi pousando sobre cada um e cada um começou a falar idiomas diferentes com aquela multidão que estava na cidade. E eles ficaram impressionados com aquilo, que era aquilo, que fenômeno é aquele? Ele está falando na língua de cada um de nós, mas estava falando sobre Deus, sobre Jesus. Ele estava falando. E o Pedro vai e faz um discurso para dizer para eles que aquele homem não estão bêbado como estão pensando, era 9 horas da manhã, não estão doentes. Aí ele começa a explicar que eles estão falando de Jesus. Que Jesus que tinha sido crucificado tinha pouco tempo. Aquele fenômeno mediúnico, ali ele é muito importante, porque a mediunidade sempre existiu, desde a época mais primitiva do homem, sempre existiu, porque o Espírito sempre existiu, e o Espírito sempre se comunicou, a frequência sempre existiu, mas só que na mediunidade do Pentecoste um sentido novo para a mediunidade. A partir desse fenômeno, é uma mediunidade a serviço do Cristo e para o Cristo. É como se estivesse dizendo, os médios daqui para frente, para não se perder, tome esse caminho, porque se tomar outro caminho, corre o risco de se perder. Aí a mediunidade, quando vem ser estudada por Kardec, Allan Kardec, foi o primeiro a estudar a mediunidade metodologicamente, cientificamente, bem estruturado o estudo dele, que outros cientistas vieram. Cientistas ganhadores de prêmio Nobel faz questão de dizer que o fenômeno mediúnico
é antes de Kardec e depois de Kardec. Kardec é um limite para você estudar. Então hoje, que tem fenômenos mediúnicos crescentes, inclusive dentro das igrejas, você vê nessas igrejas pentecostais quanto fenômeno mediúnico, na renovação carismática, quanto fenômeno, nos centros espíritas, na Umbanda, no Candomblé, é um número grande no meio dos artistas, mas o que acontece, a mediunidade é um fenômeno crescente, então tem que se estudar, tem que entender a mediunidade. E aí usar a ética moral ensinada por Jesus e entender, quando você entende, você faz bom uso. Então Pedro acabou de fazer o discurso dele para aquela multidão. Aí ele começa dizendo aqui, 3.000 batizados, ou seja, quando ouviram isto, quando ouviram o discurso do Pedro, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, e isto é, para aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Ele está falando que é para todos, até os que estão longe, como os que estão hoje. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortava dizendo: salve-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Tinha 120 pessoas com Pedro, inicial. Faz o discurso do Pedro para a multidão, 3.000 pessoas entram na fileira do Cristo. Olha como é que ele começa, ele diz: arrependa-se. O Pedro fala isto. Mas o João Batista também chamava arrependa-se. Porque o arrependimento é o primeiro processo do crescimento. O que é que o Espiritismo ensina no processo autoeducativo? Meu irmão, você tem que mergulhar dentro de você, se conhecer, saber que você é um espírito em evolução, que momentaneamente está encarnado neste planeta chamado Terra, nessa escola abençoada que é o planeta Terra, para fazer sua evolução. E quando você mergulha dentro de você, você vai ver uma série de coisas que você cometeu, na maioria das vezes por ignorância, erros. Então, quando você arrepender, é o primeiro processo. Só que, normalmente, as pessoas dizem: você se arrependa, se batiza e você será salvo. O Espiritismo diz: se você matou 100.000, como é que você, só porque se arrependeu, é suficiente e batizou? Ele diz: você tem que se arrepender, tomar conhecimento quem é você, não ficar preso no seu sofrimento, no passado, mas ir na direção do futuro. Aí você vai provavelmente passar algumas provas, expiações, reparar os seus erros, e aí, se você realmente tomou Jesus como modelo e guia, não porque foi batizado, não porque você usou mecanismos exteriores para isso, não porque você frequenta um centro espírita, não é isto, é você ser seguidor do Cristo. Ou seja, tomar ele como modelo e guia para você. Acordar o potencial imenso que tem dentro de você. Aí sim você vai tomar o caminho que normalmente as pessoas chamam de salvação. Porque você vai entrar na frequência do Cristo. Aí é coisa nova. E ele vai dizendo: aquelas pessoas foram tomando consciência, e essa consciência fizeram com que se unisse 3.000 pessoas, agora no grupo do Pedro. Olha que coisa fantástica esse discurso do Pedro, o impacto que causou. Mas Pedro não fala chamando atenção para ele, para os discípulos, fala apontando o Cristo. É por isso que você olha, você pega um médium que tem consciência disso, ele coloca ele na posição de trabalhador do Cristo.
E não é, porque Jesus é que diz, segue-me, pegue a sua cruz e siga-me. Ele está chamando a atenção. Olha Jesus falando para os médios, pega a sua cruz e siga-me. Então 3.000 pessoas, logo em seguida ele diz assim, como viviam os convertidos, ele diz, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, a partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas casas, suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseverava unânime no templo, partia o pão de cada casa e tomava as suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, o Senhor lhe acrescentava a cada dia o que ia sendo salvo. Ele chama a atenção no Atos dos Apóstolos, porque ele está falando dos apóstolos, como viviam aqueles primeiros cristãos. Viviam de uma forma bem irmandada. As pessoas que tinham as coisas ficavam em comum, vendiam suas coisas e distribuíam entre eles. Ficava vivendo ele em comunidade. Aquela comunidade de Jerusalém, que foi a primeira, é muito interessante. Jesus, é em Jerusalém que vai acontecer o problema com ele. E é em Jerusalém que Jesus vai começar a sua grande comunidade. Em pouco tempo, você vai ver que em pouco tempo eram 5.000 pessoas que moravam naquela comunidade. Aquela comunidade foi destroçada pelo Paulo. Ainda não tinha se convertido, foi destroçada. Mas a proporção que acabou aquela comunidade, eles levaram o progresso, o conhecimento do Cristo para outras regiões, porque estava previsto que isso ia acontecer. Mas ali mostra o início daquelas comunidades cristãs, como será no futuro a comunidade mais irmandade, mais amor, distribuição de igualdade, do pão, das coisas, e muita oração entre eles. Então aquela comunidade dava um exemplo do verdadeiro cristão. Por isso que Jesus disse, o meu seguidor será aquele que ame mais, que sirva mais. Então, o Ato dos Apóstolos, ele está falando dos apóstolos, como vivia as pessoas que tomavam Cristo como modelo e como guia. É um convite para nós, uma reflexão para nós, porque a maneira que esses primeiros cristãos se portavam é como nós precisamos entender. O Espiritismo é a volta do cristianismo redivivo. O Espiritismo é a volta do cristianismo. É o cristianismo redivivo. O cristianismo redivivo vem através do Consolador prometido, que é o Espiritismo. Por isso que os espíritas são convidados a tomar Jesus como guia e modelo e a tomar os exemplos desses mestres que seguiram Jesus, ou seja, levando a mensagem do Cristo até as últimas consequências, ou seja, amando. É por isso que você tem que lembrar que nós estamos aqui para amar, para aprender a amar. Não sabemos amar, mas vamos aprender a amar, porque nós temos um referencial de amor muito forte para nos ensinar. Essa sequência vamos ainda continuar. Atos dos Apóstolos, Espiritismo e mediunidade. Então, nesse fenômeno aqui mediúnico imenso do Pedro convencendo as pessoas, Pedro falando mediunizado, os apóstolos curando, dando sinais, o fenômeno mediúnico muito intenso e eles vivendo numa comunidade com bastante amor. Deus te guarde, boa sorte, até o próximo encontro nosso.